Boa tarde a todos que nos acompanham, aos youtubers, aos parceiros, principalmente a Associação Conectar Agro e o Senai. É muito importante ter vocês e para nós do Hub Cocriagro é uma alegria, pois é o nosso primeiro evento oficial após a nossa inauguração, o lançamento dos trabalhos de ontem. Bom, hoje nós teremos aqui um debate, um painel que nós denominamos de Rede NB-IoT para o Paraná, ou seja, é um evento exclusivo aí para o campo do estado do Paraná, de como a associação poderá contribuir para que o campo esteja conectado. Então, nós teremos aí a apresentação dos técnicos, né, da Nokia, da TIM e da Telit, que são associadas do Conectar Agro, e dessa forma eu gostaria de dar início, então, ao evento de hoje. Boa tarde a todos novamente, mas eu agora me apresentando, eu sou George Hiraiwa, eu sou um dos sócios do Hub Cocriagro e vamos agora, então, nesse momento, pedir para que o nosso parceiro Joe Curry, ele possa falar em nome as boas-vindas em nome da Associação Conectar Agro. Thank you, George. On behalf of Trimble and all of Conectar Agro, I want to welcome you all. We're very excited about this event with Cocriagro. Conectar Agro is a world leader in connecting the countryside and rural communities. As the head of the Conectar Agro Technical Committee, I can assure you that supporting IoT technologies is an area of intense focus. We believe that IoT will transform the way agriculture is performed. We are very excited that you've decided to join us today, and I'm looking forward to see the new innovations that you develop. Thank you again. Muito obrigado, Joe. Estas foram as palavras. O Joe, que é o líder do Comitê Técnico do Conectar Agro e membro do Conselho de Administração. Muito obrigado. Basicamente, ele enalteceu as qualidades do NB-IoT e que a Conectar Agro estará envidando todos os esforços possíveis para que o campo adquira o mais rápido possível as necessidades das conexões. E agora também gostaria de convidar o nosso amigo Henrique Cabral, que vai falar sobre, representando o Senai e o nosso Hub de Inteligência Artificial, aliás, o único instrumento que tem ajudado muito a nossa agricultura no Brasil até então. As palavras são suas, Henrique. Olá, pessoal. Uma boa tarde a todos. Conforme o Jorge apresentou, sou o Henrique Cabral, sou do Instituto Senai de Tecnologia, Primeiro, é uma satisfação estar com vocês e parabenizar aí o Conectar Agro e o Cocriagro aí pelo evento. E muitos aí que conhecem o Senai, e o Senai é muito conhecido nessa parte de educação, Mas por que a gente está aqui hoje? Aqueles que não conhecem, nós temos aí um Instituto de Tecnologia. Hoje nós somos um grande parceiro das empresas para o desenvolvimento de projetos de inovação, E o setor agro, para vocês terem uma ideia, para nós também é muito importante, porque ele tem muita indústria ligada ao setor agro. Inclusive, temos editais de fomentos, para apoiar possíveis projetos. Aquelas pessoas que vão assistir o canal, depois eu vou disponibilizar quais são as formas de entrar em contato com o Instituto. Aqui em Londrina, no caso, nós atuamos em Londrina, mas nós atendemos o Brasil todo. Nós temos o Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação, que auxilia as empresas em projetos de transformação digital. E bem como o Jorge falou, também temos um instituto voltado à inteligência artificial, onde nós desenvolvemos projetos de inteligência artificial para aumento de produtividade da empresa. Eu quero colocar aqui com vocês, que nós temos uma parceria com o Cocriagro,
já, e nós somos um braço, um dos parceiros tecnológicos da Cocriagro, né? E nós sempre estaremos à disposição para esse mercado aí de telecomunicações que, após essa expansão dessa tecnologia, né, vai possibilitar muitos novos negócios. Mais uma vez, parabéns a todos, pessoal, né, e coloca o Senai e a rede de institutos de tecnologia à disposição aí do mercado do agro. Obrigado, Henry. Então, gente, vamos lá, sem mais delongas, passar a palavra para o nosso mediador, né, o Renan, da TraceTech, e fique à vontade, Renan. Legal. Boa tarde, pessoal. Boa tarde quem está assistindo a gente agora aí no YouTube. Bom, eu sou Renan Salvador, sou engenheiro de telecomunicações, atuo há um tempo aí já nessa parte de transmissão de dados, e há 3, 4 anos faço parte da TracePack, atualmente sou CEO da TracePack, que é uma startup que precisa dessa rede que a gente vai discutir aqui agora, e a gente está bem perto do produtor também, que hoje a TracePack faz a gestão desses dados agrícolas para transformar tudo isso em agricultura de decisão em tempo real. E para esse workshop que a gente vai iniciar agora, a gente trouxe vários especialistas aqui para bater um papo com a gente e quebrar todas as barreiras possíveis de entendimento dessa tecnologia e entender como ela pode gerar valor agregado para o agronegócio. Então, eu convido aqui os especialistas nessa tecnologia de rede móvel do NB-IoT, o Marcos Noel, da Nokia, o Robson Esteves, da TIM, e o Fernando Guerra, da Telit. A gente preparou para vocês uma apresentação exclusiva sobre essa rede NB-IoT, Narrowband IoT, e quais são as possíveis aplicações aqui para o agronegócio do Paraná. E logo em seguida da apresentação dos especialistas, nós vamos abrir para vocês perguntarem, e aí esses especialistas também responderem. Por isso, eu vou pedir para vocês que, enquanto esses especialistas vão apresentando, vocês possam deixar as perguntas nos comentários, e a equipe que está fazendo a gestão da transmissão aqui vai selecionar para que a gente possa responder e debater essa tecnologia, o quanto isso daí vai ser benéfico para a agricultura do Paraná. Então, eu passo a bola agora para esses nossos especialistas, para que eles possam se apresentar e iniciar esse debate tão valoroso para a gente. Bom, boa tarde, Renan. Eu sou o Marcos Noel, sou engenheiro de telecom e trabalhei durante praticamente 17 anos da minha vida profissional numa grande operadora de celular e desde 2017 eu trabalho na Nokia, né, na área de tecnologia, como a gente chama de Customer Experience Technology, atuando como CTO para atender algumas operadoras, por exemplo, como a TIM, que está participando conosco hoje aqui, né. Dentro da Nokia, também participei em 2018 e 2019 na criação dessa iniciativa, que hoje é uma associação, o Conectar Agro, junto com as demais empresas fundadoras, né. Acho que poderia passar o próximo slide, por favor? Então, eu vou fazer uma introdução aqui, primeiro, do que é o Conectar Agro, né? Uma associação que começou a ser desenhada em 2018 e 2019 e surgiu primeiramente como uma iniciativa com o objetivo de fomentar a conectividade em áreas agrícolas através da tecnologia 4G e da banda de 700 MHz. Bem como o seu ecossistema, conectando não somente máquinas e coisas, mas principalmente pessoas. Além da Nokia, né, as empresas fundadoras do Conectar Agro são a GCO, a CNH Industrial, com as marcas Case e New Holland, a Climate Field View, a Jacto, Solinfitect, a TIM e a Trimble. O lançamento do Conectar Agro ele se deu no AgriShow de 2019, em Ribeirão Preto. E como associação, já agora em 2021, mais de 30 novas empresas integrarão a Conectar Agro. Pode passar o próximo slide, por favor? Então, para fomentar o 4G em 700, como que a gente responde essa pergunta, né? Por que o 4G em 700? Né? Basicamente, em 3 pilares de rede e nos seus principais benefícios e tecnologia em si, né? Ou seja, primeiro, é uma rede aberta, onde todos podem se conectar, tanto máquinas, coisas e principalmente pessoas. E quando falamos sobre os benefícios,
eu vou dar um exemplo que é um grande diferencial da rede aberta, que é a inclusão social, depois quando a gente estiver falando sobre benefício, que foi muito importante na escolha dessa estratégia de se utilizar uma rede aberta. Então, é uma rede também de abrangência nacional, pois a faixa de frequência 700, ela é nacional. Uma rede acessível, que é o segundo pilar aí, né? Uma rede acessível com padrão global, ou seja, ela é padronizada pelo órgão do 3GPP, e tem aproximadamente 4 bilhões de dispositivos, né, devices em todo o mundo, e com esse rico ecossistema de dispositivos e soluções, isso permite um alto ganho de escala, ou seja, os dispositivos e componentes ficam mais baratos, e além de ser uma rede escalável, ou seja, ela pode atender desde o pequeno até o grande produtor. Um terceiro pilar que seria uma rede simples, ou seja, é uma mesma rede 4G pública que está disponível na cidade, e um modelo de negócio que permite que o produtor não precise operar a rede, né? E quais são esses benefícios? Vamos começar por pessoas, né? Ou seja, comunicação na cidade, né? Ela permite, essa tecnologia 4G, ela permite comunicação na cidade, permite inclusão das famílias. E aqui eu abro um parênteses para o que eu comentei lá atrás, que eu pessoalmente estive na primeira fazenda que a gente cobriu dentro dessa iniciativa do Conectar Agro, e pude ver a alegria dos colaboradores e funcionários dessa fazenda quando a gente ativou a cobertura 4G aberta, né, de forma que esses funcionários pudessem se conectar com as famílias, né? E um deles veio me dizer pessoalmente que agora podia se comunicar com o filho e com a esposa, ou seja, não precisava ficar saindo toda hora da fazenda ou ficar isolado na fazenda sem cobertura, né? Outros benefícios para as pessoas é a retenção dos filhos no campo, ou seja, devido ao próprio ensino à distância, tá? O EAD. Próximo bullet aí, que seria para as máquinas. Então, falando em benefício em relação às máquinas, ou seja, com a conectividade, essa conectividade 4G em tempo real, a gente consegue, por exemplo, evitar overlapping de rotas e pulverização, por exemplo, né? Otimizando o uso de combustíveis e insumos. Vou dar alguns números para vocês aqui, entre 15% a 30% de ganho de economia na redução de consumo de água e energia, por exemplo, ou entre 3% a 18% de redução na sobreposição de falhas de plantio, tá? Próximo benefício, por favor, que seriam coisas. Então, para coisas, a gente tem as estações climáticas, a gente pode conectar rede de monitoramento de pragas, que através, por exemplo, de inteligência artificial e machine learning, pode identificar que tipo de praga está atuando naquela região, e com também acesso às informações das estações climáticas, e dessas informações a gente pode obter uma melhor previsibilidade no planejamento do uso otimizado de defensivos, por exemplo, né? Além de outros, por exemplo, como drones e sensores diversos. Só mais um dado, por exemplo, através do monitoramento climático, a gente pode ter uma redução entre 10% a 40% da deriva em pulverização, por exemplo. Próximo slide, por favor. Bom, além de ser uma tecnologia aberta, acessível e simples, né, como a gente já comentou, a tecnologia 4G, especificamente na banda de 700 MHz, aí você pode passar mais um bullet, tem alguns bullets, algumas animações aí. Isso, obrigado. Ela se encaixa perfeitamente para o atendimento a áreas agrícolas e rurais, porque é uma banda mais baixa e consegue chegar até 3,5 vezes mais longe do que as bandas tradicionais aí do 4G, né? E traz consigo, né, ou seja, a tecnologia 4G, ela traz de carona a vertente tecnológica Narrowband IoT, que por possuir uma largura de banda menor e mais potência, ou seja, uma maior relação de potência por hertz, a gente consegue atingir uma distância ainda muito maior do que o LTE 4G tradicional, né? Ou seja, a gente tem uma melhor relação entre capacidade e distância, né? Tem uma licença nacional, como eu comentei, na banda em 700, e tem um suporte a sensores IoT, tá? Podemos passar ao próximo.
E quais são os principais objetivos, então, do Conectar Agro? A gente tem uma cobertura 4G em todas as áreas de produção agrícola do país, incentivar programas e projetos de parceria público e privada para levar essa conectividade às áreas remotas, não só para os grandes produtores, mas também para os pequenos produtores, através de cooperativas, por exemplo. Atualizar uma visão que a gente tem hoje de conectividade, ou seja, que a gente hoje provê cobertura, né, a maioria das operadoras provê cobertura onde as pessoas moram. Então, a gente tem que mudar um pouco esse paradigma, sair um pouco da caixa e mudar a visão para conectar toda a área agrícola, ou seja, incluindo máquinas e coisas, e aí sim atingir também as pessoas, né, para fazer essa inclusão social. Ou seja, teremos que fomentar essa visão, um dos objetivos nossos, né? Além disso, orientar sobre que é importante a gente vir primeiro com essa conectividade, né, para que haja escolha de aplicações sobre essa conectividade, né, e não o contrário. Ou seja, primeiro vamos conectar, né, vamos cobrir as áreas que não estão cobertas. E fomentar esse ecossistema. E em cima dessa conectividade, por exemplo, no caso do Narrowband IoT, criar essas aplicações. Tá? E também é importante a gente quantificar o resultado dessa nossa iniciativa, ou seja, de cobrir o campo, né, de cobrir áreas agrícolas, na contribuição do PIB brasileiro, ou seja, qual é a contribuição da conectividade no PIB brasileiro, né? Hoje, a produção agrícola, vocês sabem que ela representa em torno de 26% do PIB, e apenas 11% do campo possui cobertura, né? Então, essa nossa iniciativa visa fomentar essa conectividade, esse ecossistema, e olha o tamanho da oportunidade que a gente está falando aqui, né? Antes da gente passar para o próximo slide, só vou comentar um pouco dos ganhos e das conquistas do Conectar Agro que a gente teve até agora, ou seja, mais de 6 milhões de hectares conectados, mais de 280 cidades, ou em torno de 280 cidades, mais de 25 mil quilômetros de rodovias e estradas conectadas, e 600 mil pessoas conectadas, ou seja, inclusas, né? Ok? E próximo slide, por favor, falar um pouco sobre as características agrícolas do Paraná especificamente, no agronegócio, ou seja, a gente está falando aqui em torno de 94% das propriedades no Paraná possuem até 100 hectares, né? E o Conectar Agro, ele procura formas de atuar em cima não só dos grandes produtores, mas dos pequenos produtores também, de forma a levar essa conectividade para esse produtor com essa rede acessível, simples e aberta, né? Esse mapa, ele mostra uma divisão de propriedade por estado, o primeiro mapa aqui, os dois segundos gráficos mostram que realmente a gente tem no Paraná, ou seja, 451 mil propriedades, dentro delas 94% são até 100 hectares, tá? E a principal produção, ou seja, as principais culturas aqui em destaque, a gente pode falar sobre a soja e milho. Tá? Próximo slide, por favor. Essa aqui era a minha parte. Acho que eu vou introduzir agora o Robson, que vai dar continuidade, então, aí à apresentação. Obrigado. Obrigado, Noel. Boa tarde, gente. Meu nome é Robson Esteves, eu trabalho na TIM na área de tecnologia e parcerias, tá? Essa área é uma das áreas da diretoria de arquitetura, tecnologia e inovação, que tem como uma outra área par, né, o nosso laboratório, tá? Nosso laboratório de referência, que fica aqui no Rio de Janeiro, que também temos uma colega nossa que está aqui participando do evento, vai, enfim, atuar junto com a gente, respondendo as dúvidas de vocês. Esse laboratório é onde, como bem falei, já é o nosso laboratório de referência, onde a gente costuma fazer todos os exercícios em relação às aplicações de Narrowband IoT, tá? Então, fique ciente que a gente tem condição de ajudá-los bastante nesse desenvolvimento e nessa ajuda, principalmente com relação à rede, tá? Só finalizando, meu nome é Robson Esteves, eu tenho mais de 30 anos de experiência em telecomunicações, já trabalhei em operadores de rede fixa, móvel, em alguns vendas também,
e estou desde 2008 na TIM, sempre na área de inovação e tecnologia, tá? E o que eu vou apresentar aqui para vocês é uma tecnologia fantástica, tá? Que está sendo super falada mundialmente, tá? Que é o Narrowband IoT, né? É uma tecnologia que faz parte da família de tecnologias do 4G, tá? Da quarta geração, tá? Padronizada, né? Mundialmente por um organismo chamado 3GPP, tá? Que é o principal órgão de padronização em que toda a indústria de telecom se apoia para construir as suas soluções, e por ser, né, um órgão de padronização global, aberto, é o que garante interoperabilidade, né, escala de uso, né, em qualquer lugar do mundo, tá? E ele responde, né, a requisitos que vão sendo coletados por várias entidades, tá? Vários, né, alianças, enfim, etc., tá? Meio que coletam esses requisitos que são oriundos de use cases, né, definidos por expectativas de casos de uso e tal, e chegam até ao 3GPP, que tem que transformar isso numa solução técnica, né, junto com academia, com vendas, enfim, etc., e aí saem as famosas especificações que norteiam toda a construção desse ecossistema todo, tá? E aqui não foi diferente, tá? A Narrowband IoT nasce, né, de demandas, né, globalmente, tá? Que foram aí, né, espalhadas aí coletadas, melhor dizendo, de várias demandas e tal, justamente pelos use cases de expectativas de use cases do Internet das Coisas, e se pensou qual seria a melhor abordagem. E aí nasce o Narrowband IoT, né? Esse Narrowband, como a sigla já diz, é de uma banda estreita, ou seja, é o uso foi a construção de uma tecnologia que usa só para falar começando a falar do aspecto do consumo, né? Do espectro de frequência, como o Noel falou antes, de uma banda, a gente diz de uma quantidade de espectro bem pequena, tá? Isso já traz uma série de benefícios, porque isso vai simplificar os dispositivos, tá? Vai nos permitir fazer algumas coisas interessantes que nós vamos falar mais à frente, tá? Se eu pudesse usar uma palavra que norteou todo esse desenvolvimento, foi simplificação, otimização, simplificação e otimização, tá? É uma tecnologia que ela foi pensada, né, dedicada para o suporte aos cenários de teste das coisas, tá? Pensando, obviamente, em que essa quantidade de dispositivos, como o Noel comentou antes, né, terá uma quantidade enorme de dispositivos, enfim, espalhados em várias situações. Então, daí vem toda a ideia, temos que simplificar esse dispositivo, temos que simplificar a rede que vai pilotar esses dispositivos, né, interagir com os dispositivos. Então, pessoal, é uma série de simplificações, tá, que vão resultar em quê? Né? Ao simplificar o dispositivo e também ao uso de faixas estreitas, tá, eu começo a trazer, por exemplo, uma grande autonomia de bateria desse dispositivo. Ou seja, então, são dispositivos que tiveram como meta, como eu falei, de requisitos lá no início, bem simples, de baterias de longo período de uso. Então, tem um marco aí importante de baterias que podem durar algo em torno de até 10 anos, enfim, obviamente em determinadas condições, mas o objetivo dele a tecnologia tem várias funcionalidades para otimizar a bateria do dispositivo, né, da Narrowband IoT, do componente, né, do chipset, tá? Ele foi desenhado também para use cases que requerem uma baixa taxa de dados, ou seja, nós vamos falar mais à frente, nós estamos falando aí de taxas da ordem de dezenas a centenas de kilobits por segundo, tá? Isso também foi um outro requisito, isso também vai ajudar a ter uma maior autonomia de uso da bateria, e vai também a um outro requisito que não está destacado aqui, mas é a grande quantidade de dispositivos IoT de forma massiva em cima de uma rede celular, tá? Essa característica dele de baixa taxa de dados, né,
comparado, enfim, com 4G tradicional, enfim, etc., e de um uso massivo de muitos dispositivos, uma determinada célula, orientam a das aplicações super faladas e tal nos primeiros inícios do Narrowband IoT, foi justamente a aplicação em termos de sensores, né, gestores aí de equipamentos, enfim, materiais, indicadores de telecomando, né, enfim, etc., que foram bem posicionados como sendo verticais e usos interessantes pelas características do produto, tá? A tecnologia também traz, utilizando essa faixa estreita e essa simplificação nos processos de sinalização entre dispositivo e rede, também se preconizou e se teve como ganho, efetivamente, um alcance grande de conexão entre o dispositivo e a rede, justamente pela simplificação de sinalização, por determinadas características de modulação que foram otimizadas, obviamente também por esse uso reduzido de faixas estreitas, enfim, etc., tá? Então, também essa é uma grande novidade comparado com outras tecnologias celulares, tá? Então, poderia dizer alguns marcos importantes, tá? Só como referência, porque essa questão da distância ela é muito discutida, porque envolve também topologia de terreno, altura da torre, enfim, etc. Mas como evidências, assim, a gente tem evidências importantes de distâncias, assim, em torno de 50 quilômetros, tá? Em torno de 40, 50 quilômetros, mas em testes mais arrojados, isso já foi público, depois, quem quiser, posso passar a notícia pública que saiu na Convergência Digital. Nós fizemos o exercício e alcançamos até conseguir conectar um dispositivo a 100 quilômetros, tá? Entre a nossa antena e o dispositivo. Obviamente, associado a uma altura de antena, uma potência de rádio, a uma taxa de transmissão. Mas só para mostrar o quão flexível e como interessante é essa tecnologia em função de vários cenários, tá? E a expectativa, obviamente, com tudo isso, com todo o conceito de internet das coisas, enfim, tal, é que novos modelos de negócio vão poder ser explorados, e aí, obviamente, é com vocês, nós, em conjunto com vocês, pensarmos em diferentes aplicações e resolução de problemas, que, enfim, que é uma das coisas maravilhosas que tem quando fala do tema internet das coisas, tá? Próximo slide, por favor. Bom, aqui, uma reflexão, aqui é só uma... Volta um tiquinho antes, por favor. O slide anterior. Aqui é só uma rápida confirmação, uma rápida comentário de vocês, né? A tecnologia Narrowband IoT, né, padronizada pelo 3GPP, aberta, globalmente utilizada, ela está dentro de um grande leque de aplicações e de soluções que são chamadas Low Power Wide Area, ou seja, são soluções de conectividade sem fio, né, que consome baixa potência, né, e tem longo alcance, né, e velocidades de dados baixas, né? Então é mais uma dentro desses outros que estão sendo citados aí. O Narrowband IoT está dentro desse grupo. Então, quando eu ouvi falar em solução Low Power Wide Area, o Narrowband IoT se encaixa dentro desse grupo de soluções. O próximo, por favor. E aqui um resumo bem alto nível, tá? Do que é o Narrowband IoT, até comparando com outras soluções Low Power Wide Area, tá? Como eu falei, a cobertura aqui, a gente pegou uma referência de 15 quilômetros, enfim, mas como eu falei, já fizemos, assim, alcances bem maiores, tá? Isso tudo precisa ser, na verdade, trabalhado em projetos, a gente analisar a topografia do terreno, enfim, etc., tá? Então, ela tem uma capacidade bem maior que isso. Só foi uma referência, que foi a referência utilizada no início da padronização. Vocês estão vendo aí o 3GPP, que é esse órgão que eu comentei de padronização global, né, aberto, em que toda a indústria se baseia para criar suas soluções. Ela começa, o Narrowband IoT começou no Release 13, tá? Que foi lançado em 2016, ou seja, a gente já tem aí quase 6 anos dessa tecnologia, tá? Como foi comentado antes, né, nós estamos falando de frequências licenciadas, ou seja, frequências que estão
harmonizadas e bem coordenadas, totalmente livre de interferências, enfim, de qualquer outro tipo de solução que possa vir a ser. Por isso, recomendamos utilizar a frequência licenciada, diferente da não licenciada, que tem um risco ao serviço por conta de interferências, tá? E esse primeiro release do 3GPP, isso também é um ponto importante, tá? Quando vocês investigarem, o 3GPP, ele tem uma vida, tá, periódica de novos releases. Então, por exemplo, o Narrowband IoT nasceu no release 13 em 2016. Nós já estamos com o release 16 publicado, tá, para vocês terem uma ideia. E ao longo dessas evoluções, release 13, release 14, release 15, tudo é melhorado. Todas, várias tecnologias são melhoradas, inclusive o Narrowband IoT. Então, a título de informação, o primeiro release que está aí, que é esse do release 16, se convencionou chamar de Narrowband NB1, tá? Narrowband 1. E com essa perspectiva de taxas de transmissão, vamos dizer assim, em cima, considerando os padrões. A TIM já tem mais da sua rede, mais de 60%, em torno de 60% da sua rede já suportada no que a gente chama do padrão do release 14. É a próxima release, a próxima evolução do release 13. A nossa rede já está configurada com o release 14, que é o que também se chama de NB2, tá? E aí você já tem outras novidades, outros ganhos. Então, por exemplo, a taxa que a gente já consegue de downlink, por exemplo, já é na faixa de 120 kilobits, e de uplink na faixa de 150, 159, para ser mais preciso. Então, já estamos chegando a centenas de kilobits em uplink e downlink. E já tem o release 15, que também já foi liberado com mais evoluções, tá? Estava até recuperando algumas informações. Então, você já vai ter uma evolução associada ao consumo espectral, mais funcionalidade para economia de bateria. Então, vai ser uma coisa bacana para vocês ficarem atentos que o 3GPP, ao adotar uma solução padronizada e utilizada globalmente, ele recebe muitos feedbacks de vários atores, né? Então, ele está sempre se melhorando, sempre evoluindo, tá? E nós, como operadoras, seguimos fielmente toda essa evolução, tá? Então, esse é um ponto importante. Aqui está a informação do release 13, nós estamos falando aqui de tecnologia, mas falando um pouco da realidade da TIM, nós temos NB2 em torno de 60% da rede, e isso é um processo de upgrade de software que a gente vai continuando, estamos continuando, e a meta é ter toda a rede em NB2, tá? Com mais potência, mais potência em termos de taxa e mais funcionalidades aí bacanas para serem exploradas, tá? O próximo, por favor. Bom, aqui só um resumo rápido. Como eu comentei, no nosso laboratório a gente faz testes funcionais, tá? Ou seja, a gente recebe esses módulos e promove a conectividade dele justamente aos mesmos vendas, versões de software que estão já implantados na rede comercial, ou seja, então a gente garante que esses módulos, sendo utilizados em aplicações, enfim, etc., vão funcionar, vão conectar a nossa rede, tá? Então, aqui estão exemplos dos módulos que depois o Fernando da Telit vai poder também detalhar um pouco mais sobre os mesmos, tá? Mas só para mostrar que a gente já tem uma gama interessante de módulos que, obviamente, já passaram por uma homologação que é necessária, que é padronizada, que é regulatória até pela Anatel, e ao internalizar no nosso laboratório, a gente consegue fazer testes e simulações garantindo a conectividade dele exatamente na mesma rede de acesso, no mesmo core e no Narrowband IoT, usando nosso SIM card, enfim, etc. Então, isso é uma coisa bacana também que facilita e agiliza muito e reduz também perspectivas de problemas básicos, né, vamos chamar assim, do ponto de vista né, de garantir minimamente a conectividade adequada à rede Narrowband IoT da TIM. Tá? O próximo, por favor. Aqui a gente compartilha com vocês
os links dos fabricantes que foram mencionados antes, tá? Nesses links você podem ter todo o acesso a drives, enfim, etc., toda a informação técnica, caso queiram utilizá-los. Aqui à direita, os contatos, se quiserem também obter mais detalhes, enfim, prover uma interação maior, ou seja, que a ideia é fazer realmente propiciar e promover e propor a vocês realmente um exercício, um hands-on em cima dessas informações. Por isso aqui estão os contatos, tá? Podemos passar para o próximo. E aqui só reiterando, né, para o Narrowband IoT a gente precisa fornecer para vocês SIM cards específicos, tá? Para quem já tem M2M, a informação que a gente tem no nosso comercial, a gente consegue reutilizar o SIM card de M2M, mas ele precisa de adquirir que a gente chama um profile em Narrowband IoT em outros elementos de rede, ou seja, porque tem um perfil diferente em relação ao serviço 4G normal. E aqui estão alguns exemplos, né, de form factor aí, né, para que queiram ser utilizados nos projetos, tá? E o mais recente é o Embedded SIM, e que a gente também já está suportando também, caso a sua aplicação, a sua solução queira usar, né, o Embedded SIM, a gente também já está suportando essa solução com o Narrowband IoT, tá? Então, isso também é mais uma informação importante para suportar o desenvolvimento de vocês. E aqui, por fim, acho que é uma informação muito interessante, quem tiver interesse em conhecer, né, como que está a situação de cobertura da TIM para o serviço Narrowband IoT e outros também, vocês estão vendo ali 2G, 3G, 4G, tem até 5G DSS. Existe esse link abaixo aí, você pode inclusive colocar todas as opções, se quiser ver todas as tecnologias disponíveis, tá? Pode ver as antenas que estão ativas, as que estão ainda em planejadas para ser ativadas, ou seja, uma informação bem transparente, isso é público, tá? Isso está aberto, e acho que vai ser uma ferramenta interessante para quem quiser, né, explorar o Narrowband IoT, por exemplo, em determinada região, pode aferir através desse mapa a presença do serviço. Esse mapa é atualizado mensalmente, tá? Com o avanço da nossa cobertura, e é uma ferramenta, como falei, acho que interessante para todos que queiram saber a real situação. Colocamos aqui só um exemplo, né, da região de Londrina, uma vez que a gente está falando aqui com vocês, mas, enfim, obviamente, você começa botando CEP, um endereço, enfim, é bem flexível, bem interessante, tá? Podemos seguir? Que eu vou passar a palavra para o Fernando. Obrigado aí. Obrigado, Robson. Boa tarde, pessoal. Aqui, então, quem fala é Fernando Guerra. Eu sou diretor de vendas aqui na Telit. Tá? Trabalho há mais de 10 anos aí no segmento de componentes eletrônicos. Falando rapidamente aqui sobre a Telit, para quem não conhece, nós somos um fabricante de módulos wireless. O nosso time aqui do Brasil é responsável pelo atendimento a toda a América do Sul. É importante dizer que nós produzimos aqui no Brasil alguns módulos celulares, 2G, 3G, 4G, sendo que o módulo para 4G ele é justamente para ser utilizado em redes Narrowband, tá? E aqui a gente trouxe o kit Charlie, que é um kit dedicado para utilização em redes Narrowband, tá? Ele vem, então, com esse módulo que é o ME310G1WW, e ele é basicamente um kit, um Arduino, tá? Ele tem um microcontrolador embarcado. Nós temos aí disponível no nosso site uma série de exemplos de aplicação para que vocês possam colocar o kit em funcionamento de forma rápida e fácil. Ele já vem ali com o conector para o SIM card,
como o Robson mostrou ali no Form Factor 3, e ele também vem com os pads para a montagem do eSIM. Tá? E aí, além disso, ele tem também um módulo GNSS para posicionamento com antena GNSS já no módulo. Ele tem ali alguns LEDs, ele tem alguns push buttons, acelerômetro, para que você possa também fazer algumas simulações. Ele já vem também com um conector SMA para antena de celular, né? Então é um kit bem completo. Vocês podem entrar em contato com a gente aí, tendo interesse, para que a gente forneça esse kit para vocês, tá? Eu volto a palavra agora para o Renan. Acredito que agora a gente vai para a sessão de perguntas e respostas, certo, Renan? Fala, pessoal. Que aula, hein? Parabéns a todos os especialistas. Muito legal, né? Vamos agora entrar aqui nas perguntas e respostas, que eu acho que esse é o grande valor também desse nosso bate-papo. Vamos entender o que o pessoal aqui está querendo saber, né? Vamos lá, vamos começando aqui. Tem um pessoal que falou sobre... Vamos começar com a TIM, falando da distância. Acho que até o Robson já tinha comentado alguma coisa aí do 100 km, mas assim, Robson, entendendo a topografia do Paraná, as regiões que a gente trabalha aqui no agronegócio, a gente sabe que 100 km acaba sendo muito laboratório, mesmo sendo em campo. O que você acredita e que você já tem aí de dados na região do Paraná que seja uma informação mais fidedigna para uma operação de uma startup, por exemplo, que coloca uma captura de dados de clima, por exemplo, no meio do campo com o NB-IoT? Entendi. Bom, deixa eu aproveitar um gancho e ressaltar uma coisa que eu não comentei na apresentação. A TIM está presente em mais de 3 mil municípios, tá? Com o Narrowband IoT, tá? Nós somos a cobertura líder no Brasil de Narrowband IoT, tá? Renan, sobre a questão do alcance, tá? Como eu falei, é um pouco um exercício que envolve alguns detalhes, né? Como eu falei, a altura da torre, né? Qual a taxa envolvida, enfim, etc, tá? Mas, assim, se a ideia seria dar um número, alguma coisa assim, eu tenho referências importantes, por exemplo, em torno de 30 quilômetros, tá? Com um bom alcance, entendeu? Mas voltando, assim, a assertividade dessa informação, a gente precisa, acho que pode ser feita, obviamente, usar isso como referência, mas acho que é bacana, assim, dependendo da criticidade da aplicação, enfim, etc., você fazer alguns exercícios envolvendo a gente com relação a nossas ferramentas que a gente tem de predição e de cobertura, entendeu? Mas, assim, o alcance é bem interessante, entendeu? A capacidade é bem interessante. Legal, legal. Eu acho que até pegando um gancho nessa área de cobertura, acho que na área de telecom a gente sabe de que quando o equipamento ele é estático, a gente consegue uma segurança maior, uma confiabilidade maior dessa conexão. Teve até uma pergunta ali do Gustavo Schneider sobre conexão, se a conexão PPP ela é estável a partir dessa tecnologia. Como vocês enxergam isso daí nesse raio de operação de 30 km, por exemplo? Eu acho que isso também vai depender muito aí o Robson e a Bianca podem complementar, mas eu acho que isso vai depender muito também da aplicação que vai estar por cima desse caso de uso que ele vai estar utilizando, né? Ou seja, o Narrowband IoT, ele se caracteriza pelo baixo throughput, né? E, no caso, se você quiser, por exemplo, ter uma latência ou uma resposta rápida, aí a gente já recomenda, por exemplo, o 4G, né? Ou seja, você vai depender do caso de uso específico que está associado a essa conexão. E a gente precisa entender um pouco mais, ter mais detalhes sobre o que ele quer dizer com PPP ali, nesse caso. Mas as aplicações em si que vão drivar qual tipo de tecnologia né, será necessário. Então, depende do caso de uso. Você quer complementar alguma coisa, Robson, Bianca? Não, eu acho que você já falou tudo. É isso mesmo, a gente depende da aplicação, né? Se for uma aplicação com uma alta
uma latência mais alta e um throughput menor, a gente consegue colocar, sim, em Narrowband IoT. Legal demais. Bom, partimos para a próxima. Alguém quer complementar alguma coisa nessa questão? Vamos lá. Seguindo, o Eric também perguntou aqui, ele perguntou, né, se a TIM está ativando o NB-IoT em modo standalone em locais onde não existe cobertura 4G ainda. Ele até complementou ali, falando das bandas B5 e B8, utilizadas por 2G ou 3G, 850 e 900 MHz. O que vocês dizem sobre isso? Ainda não. A gente está colocando o Narrowband IoT somente nas coberturas de 700 e 1800, onde nós temos o 4G, que são os mais interessantes, né? O 700 tem um alcance muito, muito grande, inclusive o Narrowband IoT consegue ter um alcance até 3 vezes maior do que o 4G, né? No 700. Legal. Então, a gente está trabalhando nessas frequências. Só complementando, só para dizer também que o 700 é uma banda nacional, né, Bianca? Então, ela tem vantagem em relação a outras bandas que não são nacionais, o território nacional. Isso, e só se eu pudesse complementar também o que a Bianca Noel falou, Renan, e também enriquecendo a resposta para o colega, nós não estamos fazendo isso, mas e para ser mais explícito, a gente está usando a estratégia de uso da portadora em guard band, tá? Isso. O que significa isso, pessoal? Significa o seguinte, isso também é outra característica fantástica do Narrowband IoT, né? Você tem, vamos dizer assim, o grande espectro 4G, né? Enfim, bandas altas, enfim, etc. Então, você tem uma banda numa posição e tem uma outra banda adjacente, né? Que eventualmente pode ser da TIM ou até de outra operadora. Só que entre uma banda e outra, elas não são coladas, tá? Não são assim coladinhas. Existe um espaço de espectro, tá? Que até então estava morto, estava sem uso. É um espectro que chama de banda de guarda, tá? Justamente para evitar uma interferência na outra. Então, pelo fato do Narrowband IoT ele usar uma banda super estreita, viabilizou utilizar esse espaço morto, esse espaço que a gente chama de banda de guarda. Então, a TIM adotou essa estratégia. O nosso sinal de Narrowband IoT, ele é ativado nessa banda de guarda, tá? Ou seja, então ele é um sinal dedicado unicamente para o serviço IoT, entendeu? Por conta disso, não consumindo nada, vamos dizer assim, do espectro grande de 4G, entendeu? E nem competindo, né, com nenhuma outra tecnologia, tá? É muito importante você falar isso, Robson, que essa tecnologia não compete com o 4G, né? Então, caso aconteça algum congestionamento na rede 4G, o Narrowband não é afetado, porque a gente usa o guardband. Show de bola. Legal. E até acho que pegando um link com essa quantidade de bandas disponíveis nos módulos, né, que vocês apresentaram, os módulos, acho que é até uma pergunta mais direcionada para a Telit. Qual que é o custo que a gente está trabalhando nesses dispositivos com essas tecnologias apresentadas, Fernando? Por exemplo, qual que é o custo em relação aí a um módulo 2G, um módulo NB-IoT? Qual que é a mais barata, qual que é a mais cara nesse ambiente que você está enxergando para o agronegócio aqui do Paraná? Legal, Renan. Bom, hoje a gente tem módulos, por exemplo, que operam em categoria no CAT-M e Narrowband, com fallback 2G, e módulos que são apenas Narrowband IoT com fallback 2G ou até sem fallback 2G. Então, se a gente colocar numa escala de custos, eu diria que o módulo puramente Narrowband, sem o fallback 2G, seria o nosso módulo mais barato, seguido pelo módulo Narrowband com fallback 2G, e talvez, né, nesse espectro aqui, o mais caro é o que pode operar em CAT-M ou Narrowband com fallback 2G. Legal. Seguimos, então? Algum comentário a mais sobre isso? Vamos seguir nas perguntas aqui, que tem bastante para a gente responder. O pessoal está interagindo bastante.
Vamos lá, Rodrigo Barreto. Essa daí é até uma pergunta interessante, porque a gente teve um evento recentemente aqui em Londrina com o lançamento de 5G, e às vezes o pessoal fica meio perdido de quando a gente vai chegar, como vai chegar com esse 5G, e o que vocês estão enxergando nisso daí, e como o Conectar Agro, né, como essas instituições presentes no Conectar Agro estão se posicionando quanto ao uso dessa banda 28, que é o 700 MHz no NB-IoT hoje, em relação ao 5G no Brasil. Claro que deve ter informações estratégicas, mas o que vocês estão enxergando nesse quesito? Eu posso responder em relação à tecnologia em si, e a gente pode depois comentar junto com a TIM em relação à banda, mas eu acho que, na verdade, o 5G ele é primordial para a aceleração tecnológica no Brasil, todo mundo sabe disso, né? No agro, o 4G ele vai abrir a porta para a conectividade, como a gente explicou aqui durante a apresentação, ou seja, ele vai ser a base para puxar esses casos de uso no agro, ou seja, sempre a gente tem que ter a conectividade primeiro, né? Só apenas 11% do campo está coberto, então a gente tem que atingir esse objetivo, e é através do 700 no 4G que a gente vai conseguir chegar nesse nosso alvo, né? E aí, esse 4G, naturalmente, ele vai ser a base para abrir o caminho para o 5G no futuro. Ou seja, é um caminho natural, né, de evolução tecnológica que tá estabelecido no próprio padrão do 3GPP, né? E principalmente o 5G ele vai ter que ser puxado pelos casos de uso, né? Como a gente também tem os casos de uso que são aderentes ao Narrowband IoT e ao 4G, o 5G, especificamente no agro, ele vai ser puxado também pelos casos de usos, os casos de uso que vão surgir, né? Lembrando que tanto na indústria 4.0, não falando somente do agro, mas também como na agricultura 4.0. Lembrando aqui alguns dados, né, que só para a gente ter uma noção entre o 5G e o 4, né, o 5G ele tem velocidades em torno, ou seja, 1 giga a 10 giga, né, tempo de resposta menor que 1 milissegundo, ou seja, latência baixa, comunicação crítica, ou seja, você tem até 5 noves aí, né, vamos dizer, slicing e IoT, a gente pode até ter 1 milhão de dispositivos por quilômetro quadrado. Então, a gente tem que encaixar o que o 5G vai trazer como desenvolvimento para o Brasil, para a nossa indústria e para o agro, com base nos casos de uso que ele vai trazer também. E é claro que o 4G, agora, a gente fomentando o 4G, ele vai ser o caminho natural, vai ser a base para esse caminho. Em relação ao 700, não sei se a TIM quer comentar alguma coisa, que é possível também pelo 3GPP utilizar o 5G no 700, aí eu deixo a palavra aí para a TIM. Pessoal, assim, é possível, sim, né? Não existe uma amarração, né, de tecnologia e banda, né, e frequência, tá? Mas só reforçar isso que o Noel comentou antes, é muito importante entender bem o requisito, né? Quais são os requisitos que a aplicação solicita. Por quê? Pegando um gancho nesse tema do 5G, imaginei que alguém pudesse, né, trazer essa questão. É uma coisa interessante, pelo seguinte, porque, não, beleza, 5G, né, e tal, quinta geração, mas repara, o Nel falou algumas características que vão vir novas aí no 5G, latências super baixas, um conceito super novo chamado fatiamento de rede, enfim, tem uma série de coisas bacanas aí e novas no 5G, tá? Mas, falando sobre 5G rapidinho, para vocês. O 5G tem 3 grandes dimensões. Uma dimensão chamada Extreme Mobile Broadband, ou seja, banda larga de altíssima velocidade sem fio, tá? Primeiro ponto. Redes de baixíssima latência e alta confiabilidade, ou seja, baixa latência e uma rede com 5 noves, 6 noves, aquelas redes que não param, tá? Tem muitas características disso. E tem uma terceira dimensão, que é o Massive Machine Type Communication, ou seja, é o Massive IoT. Essa última dimensão, pessoal, que está considerado previsto no 5G, obviamente, né, porque tem muitos casos de internet das coisas sobre 5G, ela tem como nascedouro dos seus requisitos muitos requisitos que a gente já atende com o Narrowband IoT. Olha só a curiosidade. Quando você olha para os requisitos
para que essa dimensão Massive Type Communication, Massive IoT, ela tem que atender, você vai encontrar lá tudo que a gente comentou antes. Uma rede que permita quantidade massiva de dispositivos, de baixo custo, com grande autonomia de bateria, entendeu? São requisitos que também nortearam o Narrowband em 4G, tá? O Narrowband IoT em 4G. Então, a gente até costuma brincar com isso, assim, que, de uma certa forma, quem está usando o Narrowband IoT, que é uma das famílias de 4G, já está começando a ter umas experiências que também vão ser praticamente as mesmas do 5G. Lógico, o 5G vão trazer outras coisas, entendeu? Por isso que é muito importante ter essa visão dos use cases. Falo claramente aqui para vocês, assim, como eu falei, os requisitos desse plano IoT no 5G se adequam, se casam muito com os que hoje no 4G, no Narrowband IoT, já podem ser suportados. A ponto de que o 5G, né, voltando à história dos releases que eu comentei antes, né, começou no release 15, já estamos no release 16, né, e vamos para o 17. O release 16 é o release atual, que tem as características mais, vamos dizer assim, mais bacanas em relação ao 15 e mais estáveis. Quando você olha para o que está acontecendo de IoT, o que aconteceu no 15 e no 16 em 5G, você vê algumas coisas? Você vê, tá? Mas você não vê tanta novidade, entendeu? Olha só que interessante. A previsão é que no release 17, que é o próximo release, você já tenha coisas mais bacanas de IoT em cima de rede 5G. Qual é a minha leitura particular? Tá? Não sei se os colegas concordam e tal. Por quê? Porque muitas dessas coisas já estão sendo supridas pelo próprio Narrowband IoT. Entendeu? Então, assim, o pessoal... Peraí, qual é a prioridade, né, que todos os stakeholders, né, empresas, indústria 4.0, enfim, o que eles estão precisando, quais as suas prioridades? Aí tem aqueles debates, né, aquelas reuniões, imagino, cada um deve puxar a brasa para a sua sardinha, e aí, viu, cara, eu preciso de uma solução sem fio de muita banda, que não pare, que tenha baixa latência, porque eu tenho que pilotar robô, carro conectado, né, veículo conectado, enfim, etc. Tá? E aí, mas e os cases de IoT? Cara, faz com o Narrowband IoT que você já tem baixa latência, já tem, baixo consumo de bateria, já tem, entendeu? Então, é importante, pessoal, assim, o interesse no 5G, ele casar bem com, ter um caso de uso bem claro, que justifique, né, usar as características do 5G. E a gente aqui na TIM, nós estamos observando isso, entendeu? Nós estamos tentando sempre trazer aquele ingrediente que casa da melhor forma, né? Enfim, porque vai performar melhor e na relação até, né, comercial também, sabe? Não precisa ser um custo altíssimo para fazer algo bacana que vai trazer um valor grande para a sociedade, para a aplicação, para a fábrica, entendeu? Então é importante ter essa visão, essa reflexão, na minha opinião, tá? Posso fazer só um comentário? Deixar a oportunidade também para o Fernando e a Bianca falarem. A gente fez um evento juntos, em parceria com a TIM também, em Rondonópolis, onde a gente demonstrou um drone voando, transmitindo vídeo em tempo real no 5G, ou seja, vídeo 4K. E foi num evento para o agronegócio também, né? Quer dizer, foi um evento dedicado para o agronegócio. Ou seja, a aplicação em si, não necessariamente ela precisa ser só sensores, mas ela pode ser vídeo, transmissão de vídeo em 4K, que entra naquele pilar que o Robson comentou, de Extreme Mobile Broadband, ou se o produtor ou a empresa que seja no agro ou seja na indústria 4.0, quer disponibilidade quase 100%, né, quer que aquele conteúdo daquelas aplicações esteja rodando na sua borda com baixa latência, né, vídeo monitoramento, né, por exemplo, também. Então, é isso tudo, ou seja, essas aplicações, esses casos de uso que vão drivar qual a direção que vai ser tomada, né. Mas, como eu falei, o 4G ele vai abrir o caminho e a evolução, como o próprio Robson falou, tanto do Narrowband para o Massive Type Communication, que é a parte de sensores no 5G,
ela já está desenhada no 3GPP, né? Ou seja, o 4G ele vai nos dar a base e acima dessa rede a gente pode construir a rede 5G. Por isso que é importante que esse leilão seja acelerado o máximo possível aí para a gente ter logo a definição da rede 5G no Brasil aí. Bianca, quer complementar? Fernando? Não, é isso. Eu acho que o Robson e o Marco já resumiram bem, né? A tecnologia Narrowband, a gente pensa mais em eficiência, né? Em custo também, é um baixo custo. E é isso, resumo, Narrowband é eficiência. Não sobrou nada para comentar, Renato. Eu vou até puxar uma pergunta aqui que é um tema de evolução de rede e pegando o gancho do que vocês falaram. A preparação desse caminho de ter um Brasil, o agro totalmente conectado, a maior parte dele conectado com o NB-IoT 4G. A evolução para 5G, que vocês estão vendo nesses releases do 3GPP, vai ser necessário troca de infraestrutura, de hardware em si, ou não? É uma questão de atualização de firmware, atualização de software, para que a gente tenha esses benefícios. E aí eu tenho um guarda-chuva ali embaixo, que eu vou pegar tanto transmissão de câmeras, quanto IoT lá no meio do talhão. O que vocês enxergam disso daí, essa atualização? Em termos de equipamentos de rede na Nokia, os equipamentos já suportam 5G, né? Nativamente, a gente já está desenvolvendo equipamentos banda base que já suportam tanto 4 quanto 5G. Algumas cabeças de rádio já também suportando, ou seja, se passar de 4 para 5 já vai estar naturalmente evoluindo. É claro que existem algumas outras cabeças que são nativas de 4G, mas a maioria a gente já está desenhando um caminho evolutivo para suportar ambas as tecnologias, né? Aí, no caso, eu deixo a palavra para dispositivos aí, não sei se a Tim tem algo a comentar, ou o Fernando. Nossos equipamentos também, a maioria já estão com o 4G e o 5G disponíveis, né, no hardware. É só uma questão de atualização de software. Mas a gente ainda tem um legado, sim, que precisa ser trocado, né? Do ponto de vista do end device, a gente sempre busca uma otimização por conta dos volumes de produção. Então, é sempre buscado uma otimização no custo do produto, né? Então, a gente tem, inclusive, por exemplo, módulos que têm cobertura dedicada para a América Latina e outros módulos que têm cobertura global. Isso falando de um módulo 4G, por exemplo. Tá? Então, do ponto de vista do device, será sim necessário uma alteração de hardware, né? Algo nesse sentido, justamente porque quem produz o hardware busca otimização de custo para viabilizar a produção em larga escala, né? Então, nesse ponto a gente tem separações ainda, tá? O que pode ser que aconteça é que módulos 5G tenham, né? Hoje o nosso módulo 5G, nós já temos hoje um módulo para end device 5G. Já participamos de alguns testes aqui no Brasil também, junto com a Nokia e algumas outras empresas. E o nosso módulo 5G ele tem o fallback para as redes de 4G, de 2G e por aí vai. Então, é possível no 5G utilizar outras redes, mas no 4G não será possível ir para o 5G. Perfeito. Por isso que é importante, acho que fomentar esse tipo de evento e o que a Conectar Agro faz, que a gente está sempre fomentando o ecossistema, né? A Nokia ela tem essa visão também de estar fomentando sempre esse ecossistema e como a gente o 5G ele é padronizado pelo 3GPP, a gente vai ter ganho de escala também a nível mundial, que vai facilitar isso, né? Nessa evolução. Perfeito, legal. Eu acho que é importante frisar isso, né? Que a infraestrutura que a gente está criando no agronegócio para telecom, para transmissão de dados, ela vai ser de longo prazo. Não vai ser alguma coisa que vai ali logo à frente eu vou precisar trocar e vai ter que ter toda essa movimentação de novo. Não. Os endpoints, com certeza, a gente precisa, falo isso hoje como
fornecedor de soluções de equipamentos com a TracePack, a gente sempre precisa atualizar para o cliente a melhor tecnologia, muda requisito, muda escopo, mas a infraestrutura, para a gente ter uma infraestrutura sólida para médio e longo prazo, isso daí é essencial, e estamos no caminho certo, né? Isso é o mais importante. Vamos seguindo com nossas perguntas aqui, o pessoal tá agitado. Eu quero fazer até uma antes ali, da questão de expansão da rede, de que se é possível combinar o NB IoT com um backhaul via satélite. Vocês têm utilizado essa estratégia para levar a conexão lá no meio dos talhões, no meio das florestas, por exemplo, que não existem conexão? Sim. Nós estamos usando, sim, o Narrowband IoT via satélite, inclusive exatamente para isso, para levar a conexão lá para o pessoal onde é mais dificultoso a transmissão terrestre chegar. Entendi, perfeito. E isso é estratégia muito boa também, né, de proliferação dessa tecnologia. Vamos lá, seguindo ali com a pergunta do Eric. Existe um cronograma da TIM para ativar essas funcionalidades PSM e DDRX no NB-IoT, visando aí um baixo consumo de bateria em dispositivos tipo armadilhas que ficam nos talhões? Essas funcionalidades são muito importantes. Nós estamos testando elas em laboratório. A gente não tem como prever um cronograma fechadinho para falar para vocês, porque elas estão em teste laboratório, então a gente não sabe qual vai ser o resultado do teste, né? Pode ser que funcione e que o rollout seja em breve, mas pode ser que tenha alguma complicação e demore um pouquinho mais, então... Mas elas já estão, as duas funcionalidades já estão em teste no nosso laboratório, no Team Lab. Legal. Bianchi, eu vou jogar uma bomba aí na sua mão. Se essas startups que estão querendo testar essa tecnologia, elas conseguem falar com vocês para ir junto nesses testes, já ir acompanhando a solução? Com certeza. Olha aí, então já temos um caminho bom aí. A gente consegue, sim, fazer uma parceria e fazer esses testes juntos. A gente oferece a conectividade. Show de bola. Vamos lá, então. Seguindo, mais uma do Gustavo Schneider aqui. Quais são as latências que vêm sendo notadas nas aplicações que já estão rodando e quanto tempo leva um pacote chegar a ter o ACK recebido no módulo? Acho que é legal fazer as perguntas tanto para equipamentos que têm movimento e quanto equipamentos que ficam estáticos, né, para a gente ter uma percepção. O grande foco do Narrowband IoT não é a latência, né? A gente trabalha com latências relativamente altas. Um tempo aí de ping ida e volta é de 2 a 5 segundos. Legal. E para quem não tem nenhuma conectividade hoje, essa informação de 1 a 2 segundos é extremamente viável na minha visão, né? Sim, com certeza. Mas é importante também dizer que na área que você está irradiando o Narrowband IoT, você também está irradiando 4G, no qual você consegue latências mais baixas, né, Bianca? Então... Sim. Em CAT1 a gente consegue latências bem menores, né? Então, aí depende da funcionalidade e da aplicação. Se for uma aplicação que exige uma latência menor, a gente consegue com CAT1. Se for uma que a gente consegue uma latência maior, né, consegue operar normalmente com uma latência maior, a gente pode usar Narrowband IoT sem complicações. Legal, eu acho que só complementando o que o Fernando tinha comentado, né, de que existem módulos com NB IoT e CAT-M1 já nativos, que aí você consegue transitar ali, dependendo da operação e da latência que você precisa para cada operação. Só complementando a resposta. Vamos para outra pergunta ali do Kaique. Hoje a gente já tem o maior agronegócio do mundo, disparado, né? Então a gente está trabalhando esse update de tecnologia. Como que vocês enxergam o Brasil com aplicações aí com a Nokia lá fora, com a Telit, até mesmo a TIM operando lá fora? O que vocês enxergam o Brasil nessa vanguarda? A gente está lá na frente, como que está isso aí? Olha, Renan, do que eu tenho observado, né, que a gente analisa, né, tecnologias, né, e aplicações, acho que o Brasil não deve nada a ninguém, tá? Legal. Nós realmente, assim, acho que para o mundo todo, né, o mundo todo enxerga o Brasil como uma potência agrícola, né, e, consequentemente, será tecnológica no agro também, tá? Então, na minha visão, do que eu observo
do que está sendo feito, do que ainda vem aí mais para... Tem muita coisa ainda a ser explorada. Eu acho que a gente tem vamos dizer assim, um viés de liderança na minha concepção. Tá? Esse próprio evento aqui, né, o Conectar Agro e todos esses nossos parceiros estão um passo atrás, né, quer dizer, um passo na frente, né, estão com a visão lá na frente, né, então acho que a palavra seria vanguarda mesmo, e eu acho que a gente está no caminho certo em termos de se adiantar aquilo que é necessário, né, para construir esse caminho. Então concordo com o Robson. Eu assino embaixo. A gente tem clientes hoje aqui da Telit no Brasil exportando produtos de agro para o mundo todo, né? Então, por isso é sempre muito importante a gente conhecer muito bem a aplicação do cliente para que a gente encaixe o módulo que tenha a cobertura adequada, né? Então, a gente tem clientes hoje que exportam para a Europa, para a Ásia, para a América do Norte, para a Austrália. Então, quer dizer, o Brasil é, de fato, acho que o líder nesse segmento aí e em tecnologias. Fantástico, fantástico. E é o que eu tenho visto mesmo, né? Até complementando aí a pergunta do Kaique. Tanto de nível de infraestrutura, quanto de novas ideias surgindo, de startups, porque o Brasil ainda, o que a gente vê no agro, cada pedra que a gente rola no campo é uma oportunidade que a gente vê para resolver e para ser mais produtivo e mais eficiente, né? Vamos seguindo aqui com as perguntas. O Renato Coutinho mandou aqui: um dispositivo NB-IoT vai funcionar debaixo de redes 5G? Acho que a gente até comentou um pouco isso daí, mas vocês podem complementar. Sim. Isso depende muito do fabricante, na verdade, do chipset que é utilizado no módulo. Tá? Hoje, nos nossos módulos, para essa tecnologia, o chipset é fabricado pela Qualcomm. Então, a gente depende, na verdade, de uma atualização de firmware, basicamente, da Qualcomm ser liberada para que isso se torne viável. Tá? Há uma expectativa de que, sim, os dispositivos narrowband vão funcionar em rede 5G. Tá? Mas a gente também ainda não tem uma previsão clara de quando isso deve acontecer. Legal, Fernando. Vamos lá. Pergunta da Laís Rubio, que é uma pergunta aqui que eu vejo toda vez nos eventos que a gente vai participar. Como a startup que está começando pode aprender mais sobre o tema? E só complementando aqui ainda a pergunta, que a gente vê muita gente do agronegócio, muita mesmo, que não tem conhecimento técnico, mas tem muito boas ideias para trabalhar no agronegócio, engenheiros agrônomos, técnicos de campo, só que não sabem por onde transmitir, qual que é a melhor conectividade. Aonde as startups que estão iniciando conseguem essas informações e aprender mais sobre sistemas? Olha, assim, essa é uma coisa que a gente acho que a gente tem que fomentar um pouco mais. Assim, eu acho que temos espaço aí, enfim, acho que isso é um bom tema para a gente até entender se a gente lá no Conectar Agro a gente pode criar algo nesse sentido, né? Algo como, sabe, mini webinars, né? Alguma coisa assim que possa, né? Né? Como a colega perguntou. Assim, do ponto de vista do Conectar Agro, seria isso. E do ponto de vista da TIM, a gente também está investigando alguma possibilidade de criação desses conteúdos para ser, vamos dizer assim, expostos e ajudar na divulgação e no entendimento, tá? Esse é o caminho. Um outro caminho também, como a Bianca falou, assim, lá no nosso laboratório, né, a gente também pode criar um link de comunicação, entendeu? Fazer algum tipo e já associado a algum cenário de teste, alguma boa ideia. Realmente, como você falou, Ana, assim, os ingredientes estão aí, né? É uma rede narrowband da TIM, cobertura nacional, dispositivos, né, bem acessíveis, bem flexíveis e tal. Então, realmente, agora é trabalhar com eles e resolver os problemas e criar valor, né? Resolver o problema / criar valor
com relação a isso, tá? Mas, assim, a pergunta é boa, acho que é pertinente. Então, pessoalmente, eu fico com agradeço a pergunta, fico com esse dever de casa, vou levar essa proposta para dentro lá do comitê técnico da qual faço parte. A gente pode criar algo nesse sentido e, obviamente, divulgar isso, ser mais um fomentador, que eu entendi que a pergunta é de um interesse talvez não tão profundamente aprofundado, mas técnico, né? Não é algo assim, é para começar realmente a ajudar quem que fazer um hands-on, né? Começar a botar a mão na massa e começar a desenvolver coisas, tá? A gente já estava desenvolvendo um portal, né, para o pessoal já entrar em contato com a gente no laboratório, essas startups que estão iniciando, para entrar em contato com a gente começar a fazer uns testes, enfim, a gente também vai filtrar, né, o que será mais interessante, mas esse portal já está em desenvolvimento, sim. Acho que falta pouco para ele ir para o ar. Muito legal, muito legal. E Laís, complementando uma experiência aqui como startup, tá? Tem muitos bons locais que a gente consegue fazer network e saber destrinchar essa sopa de letrinhas que a gente falou aqui. Porque muitas vezes não entende, né, o que acontece com NB-IoT, 3G, 3GPP, o que é isso? Um exemplo disso é o pessoal que está no Conectar Agro e também o Hub aqui, o Cocriagro, que pode ajudar muito, que tem essas conexões aqui, que consegue fazer você chegar e ter acesso ao que você tem de melhor, como o Robson falou aí, acessar os melhores ingredientes para entregar para o cliente, né? E complementando até o que o Kaique colocou aqui no comentário, que eu acho que a nível, né, de Conectar Agro, estão promovendo algumas oficinas voltadas para estudantes de agronomia que podem se conectar com essas tecnologias e aí sim saber qual o melhor ingrediente, qual ferramenta que vai utilizar para levar o melhor valor agregado da solução dele para o campo, né? Acho que é isso daí, fechando assim. Se alguém não tiver mais perguntas, a gente já caminha para as considerações finais de cada um aqui, para a gente seguir, né, no tempo que a gente programou. Acho que tem uma pergunta, Renato, tem uma pergunta, quem estiver interessado em contactar o laboratório, como o nosso laboratório, como pode fazer, né? Boa, já podemos colocar aí, então. Fala aí, Robson. Bianca, qual que é o caminho? A Bianca, qual seria um procedimento que a gente pudesse divulgar? Para contactar o laboratório diretamente, a gente ainda não tem esse processo fechado, né? A entrada é mais pelo comercial que chega até a gente. Mas eu posso deixar aqui o meu e-mail e qualquer iniciativa, o pessoal pode me mandar um e-mail e assim a gente vai encaminhando, né, as soluções. Eu vou colocar aqui, bmrodrigues@teambrasil.com.br. E aí, se vocês puderem botar aí na tela. Legal demais. Acho que não faltam oportunidades, né? É o que eu sempre falo, até mesmo no âmbito de startups, a gente tem muita ferramenta na mão. E como a Bianca falou aí, essa conexão é extremamente valiosa, isso que a gente está fazendo aqui, discutindo qual que é a melhor ferramenta, qual o melhor ingrediente para colocar nessa solução, e ter essa conexão diretamente com quem fornece essa infraestrutura é algo extremamente valioso. Eu falo isso pela nossa experiência aqui na TracePack, né? Pessoal, vamos partir então para as considerações finais de cada um, o agradecimento, e aí a gente já direciona aqui para agradecer todos os envolvidos nesse bate-papo que foi fenomenal. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de ter mais uma vez falado aqui, né, junto com vocês, e dizer que a gente tem que continuar pensando fora da caixa, como a gente vem fazendo no Conectar Agro, não só a Nokia, mas também a TIM e os nossos parceiros também, Telite, e os outros parceiros fundadores e os novos parceiros que vão entrar. Então a gente tem que continuar fomentando isso, esse ecossistema e a conectividade no campo. Acho que continuar nesse caminho. Obrigado. É isso, eu agradeço também a participação
Eu acho que também é muito importante a gente ressaltar aqui o que a gente já falou sobre essa iniciativa do Conectar Agro no Brasil, né, já que o Brasil tem um vasto território e tem muito território mesmo de agricultura, enfim, então a gente tem muito a explorar. A gente já deu o primeiro passo, né, o passo inicial, a gente já está desenvolvendo, mas eu acho que a gente ainda tem muito a desenvolver, a gente tem muita coisa pela frente, né? É isso. Legal. Eu, em nome da Telit aqui, também agradeço a participação aqui, acho que foi super válido, né? Agradeço ao pessoal da Conectar Agro aí pelo convite. Ficamos aí também à disposição de quem se interessar aí pelos nossos produtos, né? Precisar de qualquer coisa. Acho também, concordo com a Bianca, temos um campo enorme aí para o desenvolvimento de soluções agro. A gente já vem trabalhando bastante nesse segmento, né? É um segmento foco para a gente aqui. E, enfim, o que precisarem, conte com a gente. Obrigado a todos. Obrigado, Renan. Bom, pessoal, obrigado pela oportunidade, foi muito bom. Tá vendo aqui, estamos aqui há quase 1h30 falando de tecnologia, parece que foram 15 minutos só, de tão bacana que é. Espero que tenhamos conseguido passar, né, um pouco, esticar, né, um pouco da beleza que pode ser explorar esses componentes, essas características, tá? E conte com a gente, é um trabalho a N mãos, realmente, assim, provedores de solução, provedores de infraestrutura, né, entendedores, né, vocês das verticais, dos cenários, né, das dores dos usuários finais, né, essa sinergia é crucial, especialmente quando se fala na internet das coisas, tá? Obrigado. Legal. Jorge, você quer complementar alguma coisa aí antes da gente finalizar? Opa, puxa vida, hein? É o que o Robson falou, 1h30, mas, nossa senhora, eu nem vi o tempo passar, tamanha é a interação de vocês, o conhecimento. Gente, muito obrigado. Vocês tenho certeza, tá? Nós tivemos hoje aqui uma plateia das cooperativas. Eu acredito que o Paraná é um estado sui generis, né, em cooperativismo, e serão eles que, com certeza, levarão para essa última milha. Estamos sedentos por conectividade no campo e ficamos muito, muito felizes. Então, nós, como o Hub foi inaugurado ontem, tá? Bianca, pode mandar as tarefas para o Hub aqui que a gente destrincha, tá bom? Foi um prazerzão mesmo. Muito obrigado. Legal demais. Pessoal, mais uma vez, obrigado, Fernando, Marcos, Robson, Bianca, o pessoal que falou no começo, Senai, a Trimble, todo mundo aqui da Conectar Agro, né? Acho que foi um conteúdo extremamente relevante, foi bem esclarecedor, por mais que tenha sido, como eu digo, uma sopa de letrinhas, mas foi muito esclarecedor, muito objetivo. Então, eu quero também aqui agradecer não só a todos esses especialistas, mas aqueles que estavam assistindo a gente até agora, ainda continuam. E estamos caminhando, então, para o final desse Agrotech Talk, Redes NB IoT, para que a gente possa levar essa tecnologia para o Paraná e transformar essa agricultura digital. Para mim, como TracePack, como uma startup que consome essa tecnologia e leva a melhor tecnologia para o produtor, né, também, para ter um valor agregado, foi um prazer e um privilégio ter essa oportunidade de debater com esses especialistas e um assunto tão rico, né, que se fosse a gente ia levar 3 horas aqui, não ia nem ver passar o tempo. Então, aqui em nome dos realizadores, quero agradecer Cocriagro, Conectar Agro, Instituto Senai, DITIC e também os apoiadores AgroVale Londrina, Sociedade Rural do Paraná e a equipe toda da TracePack. Eu agradeço a participação e a presença de todos, a interação de todos, tanto dos especialistas quanto dessa nossa audiência que acompanhou a gente até aqui. E como foi deixado aí também os links para vocês, os e-mails, convido também vocês a acessarem os sites do pessoal que compõe a Conectar Agro, do pessoal que apoiou esse evento, para que vocês possam conhecer mais essas empresas e entender como podemos contribuir para o fortalecimento desse ecossistema do agronegócio.
Muito obrigado e até a próxima. Um abraço, pessoal.